A gente queria saber dos heróis. Eu quero saber. O maior herói. Eu queria saber, se a gente fosse estampar numa camiseta o maior herói que o Brasil já teve, quem foi esse cara, na sua opinião? Difícil, mas o Brasil teve grandes figuras. Por exemplo, Henrique Dias, herói da expulsão dos holandeses. Felipe Camarão, a esposa dele, Clara Camarão, na mesma guerra. Vidal de Negreiros, também outro herói da expulsão dos holandeses. O índio Araribóia, do Rio de Janeiro, que fundou Niterói, figura esquecida, outro herói na expulsão dos franceses. Estácio de Sá, sobrinho do grande Mendes Sá, que também atuou na expulsão dos franceses. Então, do ponto de vista militar, nós temos alguns heróis. Mas não são muito celebrados. Ninguém lembra. Duque de Caxias, General Osório na Guerra do Paraguai. Grandes figuras, pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Ou o grande esquecido, José Pessoa da Primeira Guerra Mundial, que teve um comportamento brilhante lá na Primeira Guerra, um homem honrado, se destacou por bravura, trouxe o tanque de guerra para o Brasil, fundou a AMAN. Outra grande figura esquecida. Então, se a gente for vasculhar na área militar, nós temos aí heróis, sim. Pessoas que ajudaram a construção do Brasil. Mas não tem celebração. Por exemplo, se você pegar exército, é o Duque de Caxias, tem a estátua aqui. Duque de Caxias tem. Né? Que tem a estátua. Quem mais que tem Duque de Caxias? E o um herói que praticamente todo mundo considera, e a história não é bem assim, o professor pode até falar mais sobre, é Tiradentes. Tiradentes. Que tem todo um folclore construído pela República, né? Um mito construído pela República. Ele não era entendido como tal lá na época dele, né? Então, figura polêmica e tal. Então, se constrói, precisa ver se é querendo heróis verdadeiros ou não, né? O Henrique Dias foi um herói verdadeiro, Vidal de Negreiros foi, Clara Camarão, Felipe Camarão. Esses são heróis verdadeiros. Agora uma pergunta assim, que é de um burraldo aqui, né? Esse lance da Holanda foi o quê? 1600 alguma coisa? Foi. E a gente fala sobre essa questão de não são celebrados. Por que não fica meio que isso foi uma vitória mais para Portugal porque para o Brasil mesmo? Porque o Brasil a gente sabe como era, né? A colônia e tudo mais. Mas isso daí, às vezes eu me pergunto, será que se a gente fosse colônia da Holanda não fosse melhor do que hoje por causa desse caos que a gente já está acostumado como... O que implicou a expulsão dos holandeses e o que seria se os holandeses conseguissem dominar lá a região Pernambuco e tudo mais? Então, essa é uma lenda, né? Todo mundo aprende, eu também aprendi assim na escola, que se o Brasil Nordeste tivesse colonizado pela Holanda, teria sido melhor. Só que isso aí não resiste aos fatos históricos. Certo. Né? Na ocasião, os holandeses fizeram massacres, por exemplo, o massacre de Cunhaú e Uruaçu, esquecidos hoje em dia. O Maurício de Nassau foi processado por corrupção, né? Ele tinha a comissão dele lá. Os stakeholders lá, e funcionários do governo não era nem governo da Holanda, era o governo de uma companhia comercial, da Companhia das Índias Ocidentais. Né? Então ele era um funcionário das Índias Ocidentais, o Maurício de Nassau. E os outros emissários e cobradores de impostos extorquiam a população, cobravam mais do que deviam, exigiam favores indevidos, então era um horror. Eles chegaram perseguindo as pessoas. Então, criou um ânimo contra os holandeses, não favorável. Se eles fossem bons, a população, gente simples... Apoiaria, né? Apoiaria, não ficaria contra. A resistência contra os holandeses foi, sobretudo, popular. Sim. O pessoal lá se reuniu sob a liderança dessas figuras que eu já comentei e levantou. Ninguém aguentava mais aquele movimento dos holandeses. Eu vi um documentário lá de... algum holandês aí no Caribe. Certo. A prisão que os caras faziam, os holandeses que eles faziam aí no Caribe, é horrorosa a prisão que os caras... não teve um bonzinho, né? Não tem um bonzinho. Não tem bonzinho. Não tem bonzinho ali, né? A história não tem bonzinho, né? Sempre tem abuso, sempre tem erro. Lógico, tem gente boa. Menos pior. Faz coisas excelentes, né? De valor e tal. Mas o próprio Colombo, de governo... O próprio Colombo, os caras falam que o Colombo era... Ia lá, metia pau nos índios, né? A linha de frente era tudo... Na linha, ele falou assim, sempre teve depois pessoas que tinham valores, mas a linha de frente para conquistar sempre tem que ser assim. Sim, porque é guerra, né? Pois é. Você conquista, defesa, é guerra. Aí toda guerra tem abuso. Me fala uma guerra que não teve abuso. Mas aqui tinha os índios guerreiros, os Caiobá lá. É Caiobá, né? Os que comeram lá o sardinha.
Não, aqueles foram os Caetés. Caeté. Os índios Caeté que se juntaram com os franceses. Comeram o padre. Assim, eles comeram, literalmente. E não arregaram. E não arregaram. Literalmente. Não, os índios aqui eram. Muitos eram ferozes, muitos grandes guerreiros, agora eles tinham o hábito, infelizmente, da antropofagia. Né? Meu Deus. Então não foi só o Sardinha. Teve vários casos, né? Será que era gostoso, Sardinha? Já ter gosto de peixe. Comeram por causa do nome. Hein, doutor? Então tem o relato do Hans Staden, que foi capturado pela tribo dos Tamoios, que era liderado pelo Cunhambebe, né? Cunhambebe era um indígena muito forte, que colecionava ossos humanos, né? Das vítimas que ele já tinha vencido. Ele chegou a carregar um pequeno canhão de um navio português, de um barco português, né? Canhãozinho pequeno, ele era bem forte e temido, né? Então havia grandes índios guerreiros, mas que também cometiam abuso, entre eles a antropofagia, né? Sim, mas eram índios bravos, né? Nossos índios eram índios lutadores, bravos. Né? Isso era. Os goitacás eram caçadores de tubarão, imagina só. Qual era o índio mais bravo que Goitacás. tinha? Goitacás. Goitacás, o norte fluminense. Que é aqui no litoral do Rio de Janeiro, né? Região de Campo. Tanto é que é Campo dos Goitacás. É Campo dos Goitacás, galera. Essas feiras aí, bicho. E como é que... Por que virou... Por que a gente ficou tão bunda mole assim? Porque, pô, se você pegar... Os caras machos, Se você pegar historicamente, pô, eram índios que... Corajosos. E agora você vê esses políticos em Brasília têm medo de votar o negócio que eles ficam... Exatamente. O que aconteceu? Nós precisamos descobrir isso. Eu não tenho resposta para isso. Não, mas o senhor vai voltar aqui com o livro. Você vai estudar. Porque o Brasil é frouxo. Queremos a resposta. Se achar a resposta, você avisa. O senhor vai virar um titular desse programa para explicar tudo para a gente poder entender. A gente não sabe. Eu acho que a gente ficou frouxo quando começou a fazer permuta. Aí... Olha, o papo é muito bom. O professor aqui, ele tá no Instagram, tá no YouTube, tem um canal muito bacana para você seguir, tem muita coisa legal e ele manja muito, sabe qualquer assunto, o Marcelo.Andrade, para você seguir o professor aí nas redes sociais. Professor, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo. É um prazer receber e dividir aqui com a nossa audiência sua sabedoria e o seu conhecimento. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. É isso aí. Eu vou fazer um break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Manda bala, por favor. Vamos lá.